Cara, espero que a gente consiga passar esses vídeos. Tá muito bacana. Tá muito bacana mesmo. Esperar a Celine pra aqui. Vamos lá, vamos tentar mais uma vez, tá? Vamos. Esperar um pouquinho aqui. Ah, não, cara. Nada? Não. Pena. Alguém tá escutando do outro lado ou não? Não. Não. Alguém escuta ou não? Tá mudo. Vai ficar para o próximo. Ah, mas de qualquer maneira vale muito a intenção. A última tentativa. Deixa eu ver aqui. 2 minutinhos. Não, cara. Não Não, escuta também? não, cara. Não. Daí essa aí Uma ela pena. pode me falar aqui do lado. Bom, depois eu te mando, Filipe. Tá muito bacana escutar as palavras do seu pai, do seu irmão, do seu filho, Imagina. da sua esposa. Celine, tinha também uma mensagem do Dia das Mães do Felipe Neto para você, tava bem bacana, mas eu vou mandar para vocês depois, tá? Obrigada. Tá bom, então. Obrigado. Filipinho, agora a gente segue para a fase das perguntas, tá? Quem quiser Sim. mandar pergunta aqui na caixinha, tá? Eu vou postar no meu story, vou postar para o pessoal ver também os vídeos do seu pai, de todo mundo, para o pessoal acompanhar, vai ser bem legal. Filipinho, acompanhei ali a sua live com o João e como eu falei no Sim. início, você é um cara muito preparado, então eu gostaria de escutar e o pessoal aqui com certeza também. Como é que você vê a nossa formação aqui, tanto dos cavalos novos como o nosso nível técnico? Falo de Brasil, não falo dos cavaleiros que estão aí fora morando, falo da nossa realidade aqui do Brasil. Gostaria que você falasse um pouco disso. Cara, você pode repetir a pergunta, por favor? Eu estava lendo ali um negócio. Você pode repetir, desculpa. Então, como eu acompanhei ali na live do João, deu para ver que você é Não, muito isso, essa preparado. primeira parte eu peguei. Oi? Oi, pode falar, pode falar. Tá escutando agora? Muito bem. É. Bom, vinha falando que a gente acompanhou sua live e muita gente ficou impressionado porque conhecia o Filipinho como cavaleiro, nas pistas só, né? E deu para ver que você é muito preparado fora dela. E eu gostaria de saber sua opinião, tanto o brasileiro na formação de cavalos novos, como o nosso nível aqui no Brasil. Falo dos brasileiros que vivem no Brasil, não os que estão morando fora, né? Que já estão vivendo a Ok, realidade da Europa. ok. Então, Pedro, primeiro, obrigado pelas tuas palavras. Eu acho que eu ainda estou me preparando, mas obrigado pelas tuas palavras de qualquer jeito. Eu quero te dizer o seguinte, em relação... Vamos começar pelos cavalos, então, tá? Depois a gente fala dos Claro. cavaleiros. Em relação aos cavalos, eu acho que o cavalo BH é um cavalo muito bom, tá? Eu acho que não deixa nada a dever aos cavalos europeus. Muita gente fala, mas a criação na Europa está anos-luz na frente. Eu não vejo dessa maneira. Por que eu não vejo dessa maneira? Porque a base da criação BH, ela é uma base já evoluída da criação dos cavalos da Europa. Eu Claro. acho que ainda falta, e tem mais uma coisa, o nosso primeiro cavalo BH a competir internacionalmente foi o Alpes no início da década de 80. Tá? Em Uhum. 81 ele já fez uma gira internacional e em 82 ele já veio para a Europa com meu pai, era um cavalo
de criação do Enio Montes, Itapuã. E em 84, com Marcelo Blessman, ele saltou a Olimpíada. E isso, o BH era era o início, foram os dois primeiros áreas. Ele nasceu, o BH nasceu na década de 80 praticamente. Então, no início da década de 80 praticamente. Então, quer dizer, sempre foi uma boa criação. Se você pega uma equipe como os Jogos Pan-Americanos de Cuba, você vai me dizer, o seu Suiter era puro sangue, o cavalo que montou o Marcelo, o Zurquiz era um cavalo, sei lá, meio sangue, não era realmente um cavalo assim de criação de salto, mas eram cavalos nacionais, concorda? E teve o Grilo em 1987, saltou no Pan-Americano de Indianápolis, e assim foi. Eu acho que o cavalo nacional, ele sempre foi um grande cavalo. Eu vejo dessa maneira. Fala do Lorde. Isso foi ainda mais para frente, né? Então, isso eu vou chegar lá. Eu acho que em 2002, por exemplo, teve o campeonato em Lanaken, do Campeonato Mundial de Cavalos Novos. Filma pelo quadro ali. Esse é o Lorde, Ritter. Tá ali no quadro. Agora, ok, vamos. Top. Que é o cavalo que o meu pai acabou de citar. E em 2002, o Brasil veio com uma boa delegação e tinha, como foi citada na live do Marcelo Servos, ali, o Adelino, e depois tinha também alguns cavalos de criação do Arajoter. O Bernardo tinha sido terceiro nos 5 anos com uma égua, se não me engano, filha do Singular, inclusive. E eu saltei o Lord Ritter, e fiquei em 4º lugar, um cavalo que foi feito em casa desde a idade de 3 anos. Esse cavalo aí, ele foi 4º lugar no Campeonato Mundial em Lanaken, que é o melhor resultado do Brasil até hoje, acredito eu, na categoria de 7 anos, para um cavalo BH. Já tiveram outros brasileiros melhor colocados, mas com cavalos europeus. Com cavalo BH, eu acho que o Lorde é o melhor resultado. E teve a Angelina, por exemplo, antes disso. Eu acho que são inúmeros. Aspen, Calais, que foi, vamos dizer assim, que saiu no ventre, que saiu da Europa no ventre, mas nasceu no Brasil. Então, eu acho que a criação BH é muito boa. O manejo é que deve ser feito de outra maneira. Para mim, a complexidade disso aí é o seguinte: os grandes áreas no início do desenvolvimento do BH, eles não eram, os proprietários não eram profissionais de hipismo, tá? Eles eram, vamos dizer assim, construtores, ou o próprio Agromen, ou o Jorge, eles não eram profissionais de hipismo. E poucos tiveram a visão, eu não vou dizer, o Aras Método, que eu quero citar, porque para mim é um dos grandes áreas que teve no Brasil, e poucos tiveram a visão de investir na mão de obra qualificada de cavaleiros. E os cavalos, na verdade, eram vendidos em leilão. A maioria das pessoas que compram os cavalos no leilão são amadores ou proprietários que não têm ainda uma cultura hípica super desenvolvida. Os cavalos iam para clube. Nos clubes tem muitos profissionais. Os profissionais, por outro lado, querem dar o retorno rápido ao proprietário que está ali pagando a pensão todo mês, que quer ir no fim de semana ver o seu cavalo ganhar uma escarapela. E aí cria-se um imediatismo, e esse imediatismo acaba criando uma falta de preparação adequada e os cavalos não chegam onde deveriam chegar. Então, eu acho que é um problema cultural. Eu acho que agora você já vê no interior de São Paulo pequenos criadores, gente do cavalo criando, e eu acho que é um processo que sozinho ele vai acabar se igualando, mas a qualidade da criação eu acho muito boa. Temos que melhorar talvez o planejamento desses cavalos e criar, de certa maneira, um ranking que incentive o cavalo a chegar no auge com seus 9, 10 anos, e não antes disso, ganhando provas de 35 em 40. Eu recebo regularmente vídeo de cavalos do Brasil e eu fico impressionado assim, com os cavalos de 7 anos que parecem cavalos prontos, com embocaduras fortes, boleteira, artificiais. E um cavalo aqui na Europa, ele com 10 anos, ele ainda é considerado um cavalo inexperiente. Entendeu? Claro. Então, eu acho que tem que fazer a coisa um pouquinho mais de tranquilidade, acreditar que os cavalos podem chegar o mais longe possível, mas para isso também é necessário que se crie a competição
de alto nível, porque a competição não é uma crítica, porque eu acho que o XCT foi uma iniciativa que está dando certo e deveria realmente existir, está movimentando o hipismo brasileiro, mas você não pode achar que você tem que criar o cavalo para saltar aquilo, você tem que criar o cavalo para que ele chegue num nível olímpico ou perto disso. Claro. Porque se você não pensar nisso, você não vai chegar nem na metade do caminho, tá? Então você tem que pensar grande e criar a possibilidade de o cavalo chegar o mais longe que ele possa. Com Quanto certeza. aos cavaleiros, mudando agora de assunto, porque foi a tua segunda pergunta, o cavaleiro brasileiro é um Claro. cavaleiro de extremo talento. E eu acho também que acontecia no passado um problema parecido com o dos cavalos. O hipismo ele era desenvolvido nas grandes cidades com pessoas urbanas que não viviam o cavalo dia a dia e que não viviam o cavalo na sua essência por completo. E, então, tecnicamente, muitos cavaleiros foram super bem desenvolvidos, porque a base do hipismo brasileiro, vinda dos militares, como já o Neco falou nas lives, e a base do Brasil, uma base muito boa, acadêmica, eles, tecnicamente, eles se desenvolviam muito bem. Mas na hora de interpretar um cavalo, na hora de ser realmente homem do cavalo, eu acho que ali faltava um pouco. Hoje, em São Paulo, já dá para ver que os grandes cavaleiros da atualidade, como me parece, tem esse rapaz chamado Lúcio Osório e outros cavaleiros que vieram de outras regiões do Brasil, dá para ver que a gente Claro. que veio do interior, que veio, que primeiro eram pessoas do cavalo e que depois estão se transformando em cavaleiros de alto nível. E eu acho que isso aí é como foi feito aqui na Europa, então o conhecimento do cavalo vai aumentar e a coisa vai para frente. Mas ainda estamos num estágio bem precário nesse ponto, porque são poucos os cavaleiros que priorizam o trabalho. Antes disso, os cavaleiros eles são especialistas em preparação, em ganhar a prova, o que é muito bom, não pode perder a competitividade, mas tem que aliar a Claro. técnica a isso. E isso está faltando um pouco. Você vê cavaleiros como o Sérgio Marins, por exemplo, que já levou vários cavalos no topo e já fez os cavalos chegarem. Por quê? Porque, mal ou bem, ele teve a formação do completo, que ajudou muito ele a desenvolver esse lado, e ele prioriza o trabalho do cavalo antes da competição em si. E o Artemus é outro também que me parece fazer isso muito bem. E os cavaleiros Perfeito. do Brasil que vivem no exterior, eles já estão um pouquinho mais avançados nisso, vamos dizer assim. Eu vejo um pouco assim, essa questão. Perfeito. Filipinho, tem um aqui do Fábio Leivas. Ele, primeiro, queria te parabenizar pelo sistema de trabalho, que você passa muito bem. E também está querendo parabenizar pela estrutura, que está incrível. Diz Fábio para o Fábio Leivas. que ele é um dos responsáveis para que a gente possa chegar nesse nível. O Fábio sempre foi um cara que nos prestigiou. Ele é nosso parceiro nos cavalos aqui há muito tempo, sempre confiou no nosso trabalho, no nosso olho para procurar. E, e mais do que tudo, sempre desenvolveu um trabalho vencedor que ajudou muito a gente fazer, a nós nos consolidarmos como uma cocheira de sucesso. Perfeito. Muito bom. Filipinho, o Rafa Quintas pergunta, você como um cara que gosta de fazer cavalo novo, se a gente que doma e que faz cavalo novo pode pegar algum vício para saltar mais alto, para saltar GP ou nada a ver? É óbvio que tudo é condicionamento. Se você está muito tempo sem saltar uma prova grande, ou se você nunca fez uma prova grande, você precisa se habituar nisso aí. Vamos fazer uma analogia. Se você surfa numa praia onde a onda é pequena, você não pode se jogar em Waimea ou descer uma onda de Nazaré sem preparação. Não é isso? E o hipismo é a mesma coisa. Você não pode pegar simplesmente e se lançar no grande prêmio. Agora, se você estiver fazendo os cavalos novos da maneira correta, saltar baixo ou saltar alto bem é igual. Aí, Claro. obviamente, que depois vai entrar outros quesitos, como será a frieza do cavaleiro, com a precisão do cavaleiro e outros detalhes mais. Mas saltar baixo bem ou alto bem é praticamente igual. Perfeito. Muito bom. Filipinho, gostaria que você falasse um pouco dos teus cavalos principais hoje. O Hermès, o Chacito, é isso?
Os meus cavalos Quais? principais hoje, os que eu monto são o Hermès e o Chacito. Eles são os meus cavalos principais. São dois cavalos que... Bom, o Chacito, como eu falei um pouco na live do João, mas vou falar aqui rapidinho. Ele é Uhum. um cavalo que chegou aqui em casa bem complicado e realmente ele deu um pouco de trabalho para botar no ponto, mas ele é meu É. cavalo de ferro. Eu tenho realmente um prazer incrível em montá-lo. Ele já classificou em mais... A gente estava fazendo uma recapitulação, ele tem mais de 10 classificações em Grande Prêmio 5 estrelas. Então, eu estou muito feliz e acredito muito nele. É um cavalo que é um prazer competir com esse cavalo. Ele tem sangue, ele é explosivo. A história dele é bem bonita, né? Eu acompanhei Ele é ali. um cavalo que chegou bem bacana. O Foi cavalo é um cavalo designado, que... Oi, desculpa? ele foi designado ao esporte, né? Não foi que estava com problema no pulmão? Não, esse foi o Chacomo. Esse foi o Ah, Chacomo. Esse eu vendi. Esse eu vendi. tá. Ele hoje está com uma cliente peruana nossa que salta amador, porque, enfim, infelizmente, ele ainda me serviria muito, Claro, mas tem que rentabilizar tudo isso, né? Então, uma hora a gente tem que vender. claro. Tem que vender. Então, ele foi vendido. Agora, ele foi um cavalo de extrema importância para mim. Esse cavalo ganhou labore, ele foi classificou em diversos grandes prêmios de Copa do Mundo. Foi um cavalo muito importante. Um cavalo guerreiro, um cavalo um pouco rígido, sim, mas bem limpo, bem valente. Um show de cavalo. E o Hermès, ele é um cavalo superdotado, bem, vamos dizer assim, sensível. É dos cavalos assim que eu reputo como dos mais explosivos que eu já montei. Ele requer muita dedicação, mas eu acredito muito no potencial dele. Eu acho ele tem tudo para ser Perfeito. um cavalo de altíssimo nível. Ele já é um cavalo de alto nível, mas ele tem tudo para, vamos dizer assim, para se manter e talvez elevar ainda mais o patamar, vamos dizer assim. Perfeito. Muito bom. E, cara, aqui em casa já passaram cavalos excepcionais. Então, isso também ajuda muito a você ter um parâmetro. Para que as pessoas do Brasil saibam um pouco, o próprio Callisto Blue, do Daniel Deusser, que ganhou várias etapas aí de Copa do Mundo e tudo mais, é um cavalo que foi formado em casa. Nós tivemos vários cavalos vendidos para cavaleiros de ponta. A Lara Kraut mesmo hoje tem um cavalo chamado My Goldwind, que foi a sensação em Aachen ano passado na prova de 8 anos, que também saiu aqui de casa. A Chepeta, Boêmio, os nossos cavalos, enfim, tiveram diversos cavalos. Teve uma égua que saiu com Macklin War, chamada Gigi Girl, também, que saiu aqui de casa. Então, foram tantos Perfeito. cavalos que saltaram em alto nível que, se a gente começar a falar nome, a gente vai cometer certamente várias injustiças. Mas isso também ajuda muito a ter um termômetro do cavalo que a gente hoje já sabe, já tem um pouco um termômetro em qual cavalo a gente tem que investir tempo para poder chegar. Isso, Perfeito. claro que sempre tem uma margem de erro. Claro. Volta e meia nós vamos nos surpreender, tanto para bem quanto para o mal. Com Mas certeza. já dá para ter um parâmetro. Com certeza. Filipinho, a Eric Sportiello pede para tu explicar para a nova geração o segredo do sucesso do seu filho e várias pessoas pediram para falar um pouco do Felipe Neto, inclusive o Tigrão. Eu acho o seguinte, primeiro que o sucesso do Luiz Felipe hoje, a gente ainda está no caminho, tá? Eu não considero que seja uma coisa... Ele tem 14 anos, ele está competindo em categoria de base, ele tem muitíssimo para aprender para se tornar um cavaleiro de ponta. Falta ainda muitas coisas. Ele está realmente num caminho promissor. Ele está num caminho que que nos faz acreditar que ele vai chegar. Mas o caminho é muito longo e requer muita dedicação, muito trabalho, muita determinação e também o que o cavaleiro precisa ter, que é saber aprender com as derrotas, valorizar as vitórias, mas aprender com as derrotas e saber superá-las, né? Superá-las da forma correta. Isso é uma coisa que o cavaleiro tem que aprender muito. Claro. E eu espero que ele consiga. Por enquanto, ele ainda está naquela fase que é a vida onde tudo é flores, mas a cada vez a coisa vai ficar mais difícil.
Agora, ele é um garoto determinado, ele é um garoto atento à técnica, ele é muito interessado no esporte. Quando a gente vai a competições importantes, ele está sempre ligado em tudo que está acontecendo. Isso já ajuda muito. E tanto eu quanto a mãe, quanto o avô, quando teve a oportunidade de dar aula, a gente tenta realmente nós tentamos nos dedicar o máximo possível, com muita seriedade no aprendizado dele. E isso aí, unido ao talento natural que ele tem, pode ser assim fator indispensável para ele onde a gente acha que ele pode chegar. Perfeito. Filipinho, vendo você dando aula, a Celine montando, o Luiz Felipe Neto montando também, é uma coisa bacana. Vocês têm costume de fazer isso sempre, assim, separar um dia da semana para fazer uma coisa junta, como família, em treino também? As nossas funções aqui, elas são muito bem determinadas. Eu sou o treinador dos cavalos, o treinador dos cavaleiros e monto alguns dos cavalos em competição. A Celine, ela faz toda a parte burocrática, ela faz toda a parte, vamos dizer assim, de organização, tudo isso fica a cargo dela. E eu faço também a parte comercial e ela também me ajuda na parte comercial. Mas é um trabalho de equipe bem forte, tá? Onde o Luiz Felipe me ajuda já bastante. Hoje ele já também monta alguns dos cavalos novos, que eu acho muito importante que ele aprenda a fazer um cavalo novo de cedo. Por quê? Porque o cavalo novo, ele te apresenta situações que só quem monta cavalo novo sabe. Então é importante que ele já vá aprendendo isso desde novo. Obviamente que a gente seleciona cavalos que tenham já um caráter formado, um caráter que não vá pôr o físico dele em risco, mas ele já monta os cavalos novos e já está conseguindo melhorar os cavalos novos. Então, para mim, é uma satisfação enorme poder dividir já isso com ele. E tudo leva a crer que ele vai poder ser uma união entre toda a parte boa da mãe, que tem, na minha opinião, agora vamos falar tecnicamente, a mãe ela tem uma noção de trajetória espetacular, uma posição maravilhosa, um ritmo realmente muito bom, ela é muito competitiva. E, por outro lado, eu tenho toda essa parte de formação, de interpretação dos cavalos, que eu acho que é o meu ponto forte. Eu sou um cavaleiro que eu sempre consegui competir em alto nível, desde a minha primeira Copa das Nações, e o meu budget nunca foi um budget elevado, ou seja, foram cavalos produzidos ou recuperados, ou seja, cavalos que foram bem interpretados, e eu me orgulho de poder estar sempre entre os cavaleiros de ponta do Brasil, representando o Brasil em Copas, que esse é o meu objetivo. A Copa das Nações é a prova que me dá mais tesão em participar, sem sombra de dúvidas. E o Luiz Felipe, eu vejo muitas coisas minhas nele, e que certamente são coisas que o avô já tinha e que o tio tem. Então, eu acho que ele pode ser um mix disso, e é como uma criação de cavalo. Se você tem, a gente não faz aquele mix de origem, ele tem a equitação dos dois lados, e a Celine, de certa forma, ela também foi formada, de certa forma não, ela foi completamente, ela saltava pônei quando começou a montar conosco. Então, a chance do Luiz Felipe virar um mix um bom mix disso tudo e nos dar muito prazer é enorme. Vamos torcer. Perfeito. Muito bom. Filipinho, tem uma pergunta aqui do Betinho. O que é que você acha de Felipe Pai como presidente da CBH? O Brasil está pedindo. Eu me preocupo com meu pai quando ele é um apaixonado pelo esporte, ele é uma pessoa que é vitoriosa em tudo que ele fez, e certamente se ele for presidente da CBH, ele vai dar o máximo de si. Ele pode errar, como todos podem errar, mas ele vai errar, se errar, tentando dar o melhor dele. Me preocupo porque eu acho que ele tem uma carreira brilhante, e eu acho que... Eu não sei se o hipismo brasileiro está pronto para Luiz Felipe de Azevedo no comando. Mas se isso acontecer, vai ser maravilhoso, sem dúvida, para o esporte. Perfeito. Muito bom. Bom, Filipinho, foi incrível. Por pouco
não foi melhor ainda porque faltou as mensagens, né? Ia ser E você acha que não funcionou por quê, Pedro? Só para... Por que você Não, acha eu que... achei que foi a primeira vez que eu coloquei um vídeo. Eu não sei, eu vou perguntar até pro João Marcum, que tem mais Você não experiência. consegue filmar de outro aparelho? É que eu tô na hípica aqui, tô meio que só. Ok. Mas eu vou postar aqui no meu Instagram, tá? Isso, faz isso. História. Faz isso, posta no teu Instagram que a Não, vou gente postar olha. no feed porque é até comprido, Felipe Neto. Algumas, a do Tigrão é mais comprida, acho melhor postar no IGTV, tá? Tá certo, tá certo. Filipinho, eu queria deixar esse momento aqui para você dizer um resumo, algumas palavras de agradecimento para todas as pessoas que te acompanham, para a tua família, para todo mundo. Primeiro é o seguinte, primeiro, já agradecer a todos que acompanharam tanto a tua live quanto a live do João e agradecer a vocês por esse trabalho incrível. Eu vou fazer, eu vou postar em breve uma carta para os cavaleiros e os amantes de cavalos, né? Uma carta que eu fiz, que eu elaborei, que retrata muito bem a atualidade do hipismo brasileiro, na minha opinião, e eu friso ali a importância de pessoas como você que, que e outros que estão movimentando o hipismo de uma maneira espetacular. Então, primeiro, agradecer Obrigado. muito a vocês. Falar da Claro. minha família é simples. Minha família, para mim, é tudo, simplesmente tudo. Se eu for falar aqui primeiro do núcleo que fica em volta de mim, que é a Celine e o Luiz Felipe, a Celine é a pessoa que eu mais admiro no mundo, pela mulher que ela é, pela determinação dela em sempre querer chegar no seu melhor. E para mim é um espelho e motivo de, vamos dizer assim, de seguir tentando melhorar a cada dia para poder estar perto dela. Então, para mim, isso aí é realmente um orgulho muito grande. Luiz Felipe, meu grande companheiro, eu sempre tive um grande companheiro jovem perto de mim. Antes do Luiz Felipe era meu irmão. E quando o Chico foi fazer a vida dele, eu, de certa maneira, eu fiquei meio vazio nesse sentido. Claro que a gente sempre esteve perto, mas era hora dele fazer a família dele conquistar os seus próprios objetivos. Mas esse vazio ele foi preenchido pelo Luiz Felipe, que é meu grande companheiro. A gente faz tudo junto. A gente joga futebol, a gente monta, jogamos videogame, a gente passa realmente muito tempo colado um no outro, a gente pensa muito parecido. E ele é meu grande companheiro e não consigo imaginar a vida sem ele do meu lado. Maravilha. Vamos falar da minha família agora, que está um pouquinho mais longe. Vamos começar pelo meu pai, meu grande espelho na profissão. Como eu falei na live do João, eu sempre que eu me sinto em qualquer tipo de dificuldade, eu imagino como ele faria. Ele é meu grande ídolo. E mais do que tudo, eu tenho que agradecer a ele porque eu nunca vi uma pessoa acreditar tanto na outra como ele acreditou em mim. Eu mesmo nunca acreditei em mim como ele acreditou em mim. Não só como pessoa, mas como cavaleiro. Eu tenho certeza que eu não seria a metade do que eu sou, ou eu não teria conquistado a metade do que eu conquistei se não fosse, vamos dizer, a determinação dele em me formar como profissional e me formar como homem. Falar da minha mãe, eu acho que ninguém poderia ter tido no mundo uma mãe mais dedicada do que a que eu tive. Ela, na minha infância, eu tenho momentos que eu passei com ela que são incríveis e que estão sempre na minha memória e que eu sinto falta até hoje. Ela é o alicerce de toda a nossa família e
nós amamos muito ela. Eu tenho uma filha também, Elizabeth, que mora no Brasil, está se formando em Direito, e que é uma pessoa incrível, que eu tenho um relacionamento com ela maravilhoso, apesar da distância. Quando a gente está junto, parece que a gente se vê todo dia. E muito inteligente, muito linda, e além de tudo agora está montando a cavalo também, que Coisa isso boa. está me enchendo de orgulho. E eu tenho certeza que se ela realmente resolver montar, ela vai montar bem, porque tudo que ela se propõe a fazer, ela faz a fundo. E isso aí, é uma característica que a gente tem muito parecido. Eu tenho muito orgulho dela porque ela viveu muitos anos sozinha, muitos anos. Ela teve que ser uma mulher muito cedo e ela sempre foi para o lado bom da coisa. E conseguiu se criar, conseguiu ser a pessoa que ela é, que toda a família ama muito. Perfeito. Vamos falar agora só para terminar, então, vamos falar da minha irmã, da Roberta, que é a pessoa de toda a família. Eu acho que se você perguntar para qualquer pessoa da nossa família quem é a pessoa que você mais admira no mundo, toda a família vai responder que é a Roberta. Ela é uma guerreira, ela é uma pessoa que está sempre para cima, ela tem 4 filhos, e assim mesmo ela consegue cuidar da família inteira e se preocupar com a família inteira. Ela é incrível. Não só ela, como a família que ela construiu. Toda a família, a essência que ela conseguiu passar para a família dela, e também do meu cunhado Rubinho, que é um homem com H maiúsculo, eu tenho profunda admiração por eles. E Perfeito. o Chico, meu irmão, como, enfim, ele é meu melhor amigo, ele é a pessoa que eu falo sempre. Quando eu tenho alguma coisa para desabafar, é com ele que eu desabafo. Quando eu tenho alguma dúvida, alguma insegurança, é com ele que eu falo primeiro. Ele e vice-versa. A gente é muito unido. Eu sou fã dele, fã da mulher dele, que é também uma pessoa incrível, que apoia ele demais, além de ser linda. E dos filhos dele, que eu sou padrinho do mais velho. O mais novo ainda não pude conviver muito. O mais velho é uma figura. Então, ninguém poderia ter uma família melhor do que a que eu tenho, e ninguém poderia ter amigos mais fiéis do que eu tenho, porque eu tenho grandes amigos também. Amigos consequentemente, os meus amigos são amigos também de toda a minha família. Enfim, eu não posso começar a citar porque são muitos, mas, enfim, muitos deles estão ali no Grupo Raiz. Então, eu mando meu alô para o Grupo Raiz ali. Um grande beijo. E é isso, cara. Enfim, agora é continuar e tentar seguir nessa vida que a gente tá trilhando. E vamos errar muito, vamos acertar de vez em quando, mas vamos continuar lutando até o final. Perfeito, Filipinho. Agora o pessoal está perguntando se a Celine fala português. Fala com certeza. Infelizmente ela fala, né? Porque nada melhor do que uma mulher calada de vez em quando, mas ela fala assim. Eu tô calhada. Ela fala Celine, perfeito. Celine, vou aproveitar esse momento aqui para você falar um pouco do marido que você tem, que você passou o vídeo para a gente aqui, eu vou postar depois. Fala para a gente aqui ao vivo um pouco da sua admiração e de tudo que vocês passam junto. Então, o meu relacionamento com o Filipinho começou como ele foi meu professor. Eu tinha 15 anos de idade, eu montava pônei. E eu tenho que falar que a gente sempre, desde o início, a gente teve um relacionamento assim bem especial, de amizade, de cumplicidade. Eu me passava eu me sentia sempre forte do lado dele. Então, eu sempre me falava, aí são 6 lanços. Mesmo se todo mundo tinha feito 7 até lá, eu ia dos 6 lanços, porque eu sempre acreditei muito do que ele falava para mim. Então, eu acho que isso é uma força muito grande desde o início. Depois começamos a namorar, ainda era bastante nova, tinha 16 anos. Fizemos agora 19 anos juntos. Então, já é bastante tempo, mais da metade da minha vida.
E construímos bastante coisa junto. Começamos no início e a vida sempre não foi sendo fácil. A gente passou por muitas etapas na nossa vida. E eu acho que podemos dizer que a gente começou do zero, com muita bagagem certa, mas criando nosso próprio negócio, nossa própria empresa, essas coisas, que hoje em dia eu sou muito orgulhosa de tudo que a gente já fez junto. Claro. E como eu falei no meu vídeo, eu acho que tudo isso a gente conseguiu fazer realmente porque a gente errou junto. E como ele falou mais cedo, a gente se completa muito. E a palavra do um do outro é muito importante. Então a gente sempre se fala bastante para poder pegar as decisões. E isso aí acho que é muito importante num casal e principalmente na vida que a gente leva. E quer dizer, pessoalmente, da minha carreira, eu acredito que é tudo devido a ele, porque ele me ensinou tudo. Me fez acreditar em mim também, que eu sempre não acreditei. E o treinamento, bom, a história que a gente teve com a Chepeta foi incrível, porque quando a Chepeta chegou em casa, não era a Chepeta de hoje, com certeza. E, Claro. e ele conseguiu acreditar desde o início e falar: essa é a água que vamos trabalhar para você e que você vai se destacar. E eu falei: não acreditei sempre no início, para falar a verdade, mas ele conseguiu sempre me passar os cavalos muito adaptados por mim. E isso eu tenho também que agradecer muito, porque sempre teve o dedo muito justo de falar: esse vai ser teu cavalo, você que vai pegar, porque ele sabia que esse cavalo ia conseguir levar. E aí a chepeta, então, foi feito graças a ele. Sempre que eu solto a cavalo, que seja mesmo cavalete, ele está sempre o olho em mim. Bom, e graças a ele eu consegui fazer alguns grandes prêmios 5 estrelas que eu nunca tinha pensado a fazer. E tenho que agradecer muito, é um homem incrível, um homem de cavalo com pouco eu já vi. Eu acho que um dia vai vir a ser um grande treinador também, porque ele merece, e maior ainda. Agora mesmo ele vai seguir o Kevin Stott, que eu acho que também é uma coisa relevante que dá para bom, não preciso ter palavras com um cara como o Kevin Stott, que é ele do lado dele. Então, Claro. isso aí, eu sou muito orgulhosa dele, eu também, ele é o meu espelho. Isso aí. Muito bom. Perfeito, Celina. Obrigado pelas palavras. Você falou muito bem. Filipinho, Neto, agora é contigo, cara. Fala um pouco aí. Meu pai? Então, meu pai estava falando do espelho dele, que ele é o pai dele, que é o avô, que também é um dos meus espelhos. Mas com certeza o meu maior espelho é meu pai. Como ele falou, a gente faz tudo junto, que seja jogar bola ou montar cavalo. Eu sempre tive aula com ele. Eu acredito muito em tudo que ele fala. Eu acho que ele é um excelente treinador, mas também, sobretudo, um excelente cavalheiro. Eu acho que ele devia também acreditar mais nele, porque eu acho que ele é um excelente, excelente cavalheiro. Enfim, é difícil falar tudo que eu sinto por ele, que eu tenho que falar para ele, mas realmente ele é um espelho para mim e eu amo ele muito. Perfeito. Muito bom, Filipinho. Sua cunhada, Filipinho, tá falando que nesse momento aí cabia um beijo na cunhada, na cunhada Celina, a Natália. Perfeito. Pessoal, Fala para ela que esse beijo é em homenagem à Torre Eiffel. Muito bom. Ela vai entender. Perfeito. Bom, muito bonita a família de vocês, Filipinho. Eu que tenho 2 filhos pequenos, é um sonho para mim ter o meu filho montando. Se Deus quiser, a gente vai conseguir. Ele é novo ainda. É um espelho, a família de vocês toda. E nada mais, cara. Só gratidão pelo dia de hoje. Você passou perfeitamente, se preparou, organizou a casa para receber a gente na sua casa. Foi muito bom. Queria agradecer de verdade e nada mais. Só gratidão, meu amigo. Cara, Muito só eu obrigado. tenho que agradecer um momento como esse. E eu queria só aproveitar um minuto a mais para dizer o seguinte, que a família FAP, ela não é somente as pessoas de sangue. A gente tem conosco pessoas que, eu juro, seria impossível a gente estar onde a gente está se não fossem essas pessoas que vivem conosco e que estão com a gente o dia a dia e que fazem disso aqui uma verdadeira família.
Tem uma pessoa chamada Leidiane, que trabalha aqui conosco, e que não é que ela trabalha conosco, ela é da família. O dia que ela precisar de alguma coisa, ou qualquer coisa que esteja ao meu alcance, ela vai ter sempre, porque o respeito, o carinho e o amor que eu sinto é imensurável. Além dela, eu tenho o meu fiel groom, que é o cara que já foi groom do meu pai, já foi groom do meu irmão, e que hoje está comigo e com meu filho, e que eu entrego meu filho de corpo e alma para ele, que é uma pessoa da família também. Ela tem o símbolo da FAP tatuado no corpo. Então, maior prova do que isso, vamos dizer assim, de fidelidade e de amor à nossa equipe, não existe. Ele é um cara incrível, uma pessoa que eu admiro muito, mas muito, 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 e ele tem um lugar muito especial no meu coração. Eu tenho aqui, ainda temos também o tratador da Celine, o Wender, que está há menos tempo conosco, mas igual, é uma pessoa do mesmo tipo, do mesmo calibre. E outros novos que estão aqui, e que eu não posso citar todos os nomes, senão a gente vai ficar muito tempo, mas todos têm a mesma filosofia, todos são iguais. E também, para complementar, por uma questão de coincidência, nesse momento, até o Aparecido, que foi o fiel escudeiro do meu pai durante 33 anos, também está aqui conosco e também passa o dia aqui com a gente. A FAP é uma grande família, tá? Tem a Sirlene, que eu posso falar da Sirlene? É uma segunda mãe para nós todos, que está em Wellington com o Chico. Cara, é uma família. A nossa família, ela não se resume às pessoas de sangue, tá? Ela é muito maior que isso. Ela é muito maior que isso. E tem o Pimentinha no Rio de Janeiro. Enfim, eu não posso começar a falar, porque são muitas pessoas que realmente são família. Tá? Verdade. Muito bom, Filipinho. Felipe Neto, posso te pedir um favor aqui, que foi ideia das meninas? Vou te encaminhar no WhatsApp todos os vídeos, e aí você filma a reação do seu pai, da sua mãe, com homenagem para ela também, pode ser? Tá bom, pode ser. Beleza. Vou te mandar aí agora. Pessoal, obrigado a todos que acompanharam. Filipinho, Celine, Felipe Neto, obrigado, boa sorte na caminhada de vocês, que vocês sigam assim, firmes, unidos, que vocês vão cada vez mais longe, tenho certeza. Cara, foi incrível pra gente poder passar esse momento com você, e a gente é que tem que agradecer. Obrigadão. Obrigado. Boa noite a todos. Boa tarde pra você. Obrigado. Tchau, gente. Valeu, Chiquinho. Valeu, Fábio. Obrigado a todos. Valeu, um abraço. Obrigado.